Aleluia. Aproveitando que nós estamos de pé, pega a sua Bíblia. Você que trouxe o livro santo. Aleluia. Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo extremamente conhecido. Do meu evangelho preferido. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Do verso 1 em diante. Assim está escrito. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Tem outra versão que diz assim: em verdade vos digo, ou em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos os nascidos do Espírito. Nascidos do Espírito. Amém. Assenta, glorificando esse Deus maravilhoso. Queridos, Nicodemos, um cidadão fenomenal, um príncipe em Israel, mestre da lei, fariseu, membro do sinédrio. Irmão, se tinha um cara que era o top daquela turma, era Nicodemos. Nicodemos era o cara. Ele não tinha problema nenhum com a Bíblia, ele não tinha problema nenhum com a Torá, ele não tinha problema nenhum com os profetas, ele não tinha problema nenhum. O cara conhecia todos os regimentos, não só da lei escrita, mas também da lei falada, da lei oral, a lei talmúdica e tudo mais. Irmãos, o cara tinha um currículo invejável. Nicodemos, ele era aquilo que boa parte dos que estavam de fora, entre os judeus, olhava e dizia: pai, eu queria ser como Nicodemos. Nicodemos era um sonho de consumo. Eu imagino Nicodemos antes de casar. A mulherada enlouquecia. Né? O cara é top da galáxia, o cara, né, casou, pronto, aí terminou essa confusão. Esse era Nicodemos, o cara. Mas Nicodemos tinha uma fome e uma sede. Ah, irmão, só quem tem uma fome e uma sede procura algo diferente para se alimentar. Ele tinha religião, mas aquilo não era vivo dentro dele. Ele tinha as leis, mas aquilo não era vivo dentro dele. Havia uma fome, havia uma sede. E quando ele escutou falar de um mestre que andava por ali, carpinteiro, filho de uma casa humilde, de uma região pobre, Jesus, o nome dele. Quando ele viu uma oportunidade, ele pegou e foi à noite.
Por vários motivos ele foi à noite, eu não quero entrar nesses motivos. Mas ele foi até lá porque ele tinha um vazio interior. É por isso que muita gente vem nos cultos à noite, irmão. Tem culto de manhã, eles gostam de vir de noite. Pelo mesmo motivo que Nicodemos. Queridos, e aqui eu já quero começar com uma frase. Hoje tem umas quantas, né? A religião jamais irá preencher o vazio da alma das pessoas. Somente a pessoa bendita de Jesus pode fazer isso, ocupando esse espaço com o seu Espírito Santo. Ah, irmão, a religião jamais irá preencher. O problema de Nicodemos não era a religião. Ele tinha religião. Ele cuidava, ele tinha os dogmas. Ele tinha tudo do lado dele, estava tudo certo. Mas algo faltava dentro dele. E foi por isso que ele foi ver Jesus. E é interessante que esse homem, que era um dos grandes entre os judeus, ele chega para Jesus, alguém que não era considerado um mestre, alguém que era considerado aos olhos dos fariseus um herege. Ele chega para Jesus e ele diz assim: mestre. Ele reconhece Jesus como mestre. E não era um deboche, não, porque o que ele fala na sequência mostra que não era um deboche. Ele diz: mestre, eu sei que o Senhor está contigo, que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo sem que Deus não seja com ele. Sabe o que Nicodemos estava gritando ali? Ele estava gritando aquilo que nós cantamos nos anos 90. Eu quero é Deus. A gente enlouqueceu as igrejas, cara. Sabe, Nicodemos estava com uma sede: eu quero esse Deus. Porque o Deus que tu carrega é um Deus vivo. Tu chama Ele de Pai. Ah, eu quero esse relacionamento. E Jesus entendeu onde ele queria chegar. E daí Jesus traz um apanhado teológico extraordinário sobre o que é nascer de novo. Jesus diz para ele: filho, ninguém poderá, Jesus entendeu, filho, ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, que não era burro, bem pelo contrário, o cara era um gênio. Ele entendeu, irmão. E ele disse para Jesus: Senhor, como pode um homem, sendo velho, entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos sabia que isso era impossível. Na realidade, o que Nicodemos estava dizendo para Jesus é o seguinte: Senhor, isso me interessou. Eu quero que o Senhor me explique como, porque desse jeito natural não é. Sabe o que Nicodemos estava pedindo para Jesus? Por isso que Jesus começa a explicar para ele. Porque essa resposta mostrou uma fome, mostrou uma sede. Nicodemos estava dizendo: eu tenho a lei, eu tenho os profetas, mas eu quero vida interior. A religião jamais irá preencher um vazio na tua alma. Por isso que você pode guardar todos os dogmas da congregação onde você vai. Tem gente que não corta o cabelo, tem gente que não usa bermuda, tem gente que não pinta o cabelo, não bota brinco. Ih, podemos fazer uma lista enorme aqui do não pode, não pode, não pode, não pode. Mas isso nem sempre é Deus. Na grande maioria das vezes são leis humanas. E digo mais: se o teu pastor cobra isso lá, obedeça a ele lá, senão você está desobedecendo. Eu não tenho problema nenhum, irmão. Eles querem andar daquele jeito ali, amém, irmão, glória a Deus, nós vamos andar diferente. Mas eles querem andar, está tudo certo, irmão. Tem igreja para todo jeito. Para quem gosta de andar assim, mais arrumadinho, para quem gosta de andar mais simples, tem igreja para todo jeito, irmão. Tem igreja de gente rica, tem. Novo Hamburgo tem uma aqui que para entrar lá, se eu entrar lá, pita.
E umas luzes acendem assim, detetor de pobre, eu não sei onde eles compraram. Cara, tu entra lá na igreja, pi, 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 acende luz assim. Pobretão. Não, é verdade, irmão. Tem igreja de rico, mas glória a Deus por isso, irmão. Tem um lugar para os ricos ouvir a voz de Deus. Não critique. Vai falar mal das igrejas do surfista. Glória a Deus pela igreja do surfista, irmão. Um dia eu fui numa, estava de férias, estava meio devarde. Vai ter culto ali na congregação da Bola de Neve. Cara, lá na Praia do Rosa, uma maconheirada violenta lá. E nós cebolhamos para o culto, de tarde. Não era círculo de oração. Irmãos, a moça que nos atendeu estava de biquíni. Parte de cima. Não, tu tá achando que não é verdade? E eu disse o meu olhar cristão, na época assembleiano. Eu digo, pronto. Como é que pode? E o cara que foi pregar era assim, cara, uma viagem, louco. E eu disse, o que vai sair daí? Quando eles começaram a adorar o Senhor, quando eles começaram a pregar a palavra, eu vi que eles eram mais crentes que eu. E daí eu entendi que não tem a ver com o que a religião diz, tem a ver com o Jesus que eu carrego. E era isso que Nicodemos queria viver algo diferente. Uma fé viva, sabe aquela fé viva? Aquilo que te queima por dentro. Não algo mecânico. Eu vou fazer assim porque o pastor disse que é. Não, irmão, eu não posso fazer isso porque o pastor disse, porque a igreja disse que tem que ser assim. Eu tenho que fazer isso porque eu amo aquele que me chamou. E eu não quero entristecer ele. Jesus começou a explicar para Nicodemos dizendo, olha, o que é nascido da carne é carne. O que Nicodemos estava querendo dizer assim, nascer da carne é comum. Todos nós nascemos na carne, irmão, senão você não estava aqui nessa noite. Você é fruto da carne. Só que a carne, ela tem alguns problemas. Primeiro, ela é comum, todo mundo nasceu do mesmo jeito. Ninguém nasceu de uma maneira diferente. Todo mundo foi de um óvulo fecundado. Uns foi in vitro, outros não foi, outros foi assim, outros foi assim. Não interessa, irmão. Mas nasce de um jeito só. Com inseminação artificial não interessa, irmão. O jeito de nascer é o mesmo. Ou é parto normal ou cesárea. Não tem um terceiro jeito de nascer, não. Não acharam outro buraco. Não sei do que vocês estão rindo. Irmão, é natural. Nascer da carne é comum, é natural. E nascer da carne é limitado. E nascer da carne nós estamos sempre suscetíveis à morte. Eu não sei quando o Senhor irá nos chamar. Eu não sei nem se a morte vai chegar a nos pegar. Mas o que eu sei é que eu tenho que cuidar do templo do Espírito, para mim não morrer antes do propósito cumprir na minha vida. Que vai ter gente que vai chegar no céu e ele dizer, olha, tu adiantou em 10 anos a tua chegada aqui. Deus vai dar na cara, tu veio, mas olha, meu filho, comendo que nem tu comeu e bebendo que nem tu bebeu. Coca-Cola, e olha que eu gosto de Coca-Cola, meu, mas não tomo. Eu gosto de Coca-Cola, mas não tomo. Qual é o melhor refri? Coca-Cola, tu toma? Não. Não tomo, irmão, parei. E estou tentando me libertar de todos os outros. A maioria eu já consegui. E vou conseguir. Eu creio que eu vou parar e muito em breve tomar refrigerante, não tomo mais. Tá? Por quê? Porque eu tenho que cuidar daquilo que o Senhor me deu. Eu tenho um propósito a cumprir. Eu não posso chegar lá e o Senhor dizer, tu adiantou a tua chegada aqui, ô cabeção. Irmão, o que eu mais quero é ver o meu Senhor. Mas eu já disse aqui, irmãos, eu não tenho problema nenhum em morrer hoje. Não tem problema. Se Ele quiser me levar, vai ser uma alegria para mim. O resto é problema de vocês. O aluguel vem dia 8, falando nisso. Eu morro, ninguém sabe. Não. E já tem dinheiro para pagar, tá, irmãos? Fica tranquilo. Sempre tem. Aleluia. Irmãos, nascer da carne
além de ficar suscetível à morte, nós estamos sempre inclinados no pecado. Porque a inclinação do pecado, da carne, é ao pecado. Porque quando as coisas acontecem, a gente sempre pensa o mal em primeiro lugar. Porque alguém te corta no trânsito, aquela primeira reação é de... e daqui a pouco o Espírito Santo entra em Jesus, abençoado! Mas no começo ali a vontade era de mandar, né? Fazer uma banana pro rapaz. Irmãos, a nossa tendência natural é pecar. Nós temos essa inclinação ao pecado, e era isso que Nicodemos estava aprendendo com Jesus. Aquele que nasce da carne é carne, mas essa não era a parte importante. E eu quero encerrar isso aqui dizendo o seguinte, mais uma frase: nenhum esforço humano pode fazer com que alguém consiga viver a plenitude do propósito de Deus, pois a carne gera apenas carne. Irmão, não há esforço humano, força de vontade não é o suficiente, técnicas humanas não são suficientes. Você pode até fingir por um tempo, mas você não vai fingir para sempre. Tem gente que finge muito bem, veste uma capa de cristão e vem para a igreja, ainda não nasceu de novo, ainda não entendeu o que é nascer do Espírito. E era sobre isso que Jesus estava falando. E tem mais uma frase aqui: para viver uma vida no Espírito, é possível somente sendo a habitação do Espírito Santo, isto é, tendo um novo nascimento. Só tem um jeito de viver uma vida no Espírito, é nascer do Espírito. Só tem um jeito. E Jesus convidou Nicodemos para experimentar esse jeito. Nicodemos, tu está precisando nascer de novo. Tu tem que nascer da água e do Espírito. O nascer da água é o batismo. Jesus tinha se batizado. Mas nascer do Espírito é sobre isso que nós queremos falar. Porque tem muita gente que nasce da água, mas não nasce do Espírito. Muitos nascem da água. A gente batizou gente aqui, teve gente que a gente deu 2 de mão e não está aqui dentro, perdido na droga. Batizamos, a pessoa não estava bem, daí foi, caiu. Daí veio, pastor, eu quero me batizar de novo, eu não estava sabendo, não sei o que lá. Tá bom, irmão, vamos dar uma segunda de mão aí. Demos uma segunda de mão no rapaz, mas olha, não durou uma semana. Irmão, nasceu apenas da água, não nasceu do Espírito. A geração que o Senhor está buscando é uma geração que nasceu do Espírito. E era sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos. E é interessante que para nascer do Espírito, existem alguns processos que são naturais e obrigatórios. Eu vou falar de alguns nessa noite. O primeiro processo que é necessário, e esse aqui é um processo que depende muito mais de mim do que de Deus. É um processo chamado rendição. É impossível nascer de novo sem que haja rendição. Não tem como. É impossível. Aquele ali está vivendo o Espírito. Ainda não nasceu de novo, ainda não se rendeu totalmente. Acho que foi a Bibi que falou isso aqui. Irmã Abigail cantando. Aleluia, é tempo de nós nos rendermos. É estar rendido ao Senhor. E o que é se render, meu irmão? Não sei se você já teve o desprazer de ser assaltado. Eu já. Irmão, quando eu vi aquele 38 velho apontado para mim, ele gritou, quando ele falou chão, quando ele terminou o eu já estava no chão. E o medo? Não morri porque Deus não quis aquele dia. Deus salvou a minha vida, porque o assaltante era cancheiro velho. Se fosse um piá novo,
estava começando nas artes criminosas, eu não estava mais aqui. É verdade, irmão. É verdade. Sofri um assalto, ajudando a minha sogra. Eu estava mais atrapalhando, na realidade. Né? Minha sogra na loja. Quando ela tinha uma loja lá em São Leopoldo. Eu era namorado da Geise. Ou noivo, não sei. Ela quase que ficou semi-viúva. A gente não era casado, né? Não sei como é que chama. Viúva de namoradas não existe. Mas depois que eu me levantei, foi só trocar a cueca e estava tudo certo, irmão. Ai, mas o que é se render, irmão? O que é se render? Render é baixar as armas. É desistir de lutar, se debater. É parar de gritar, é parar de espernear. E muitas vezes Deus está apontando o dedo ungido dele para nós, pedindo de nós rendição. E nós estamos aqui numa briga com ele, não querendo entregar aquilo que ele está pedindo, não querendo fazer aquilo que ele mandou. Nós numa briga interna. Alguém rendido está sempre à mercê de quem o rendeu. Obedece a ordem de quem te rendeu. Alguém rendido, ele faz o que precisa fazer, irmão. O que o Senhor quer de nós é exatamente isso, que nós nos rendamos a Ele, a obra do Espírito Santo dentro de nós. Alguém rendido ao Espírito Santo obedece às ordens do Espírito Santo. Alguém rendido ao Espírito Santo obedece às ordens do Espírito Santo. É por isso que há uma nova vida, porque agora já não sou mais eu quem decide. Tem um louvor que eu amo, que fala sobre isso. Eis-me aqui. Fecha os teus olhos. Eu sou teu e tu és meu. Será que nós estamos cantando isso com verdade? Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Isso é rendição. Faz em mim o teu querer. Eu estou à tua mercê, faz em mim o que o Senhor quiser. Ah, Senhor, o que o Senhor quiser eu vou entregar. O que o Senhor quiser eu vou fazer. Aleluia. E por que essa é uma obra que o Espírito Santo participa? Sim, porque é Ele que me incentiva, é Ele que vem me dar força para que eu me renda. Mas quem tem que tomar a dianteira e dizer: Senhor, eis-me aqui, sou eu. Paulo no caminho de Damasco,
encontra com Jesus. E Jesus diz para ele: até quando, filho, tu vai ficar brigando comigo? Até quando tu vai lutar contra mim? Tu não está lutando contra pessoas, você está lutando contra mim. Não adianta, você já perdeu. Deixa eu te dizer, essa palavra o Espírito Santo tem para algumas pessoas aqui. Porque você está lutando contra Deus, essa luta você já perdeu. Porque em quanto tempo você vai levar para descobrir que não adianta fugir dele, que não adianta se escapar dele, que não adianta? É uma guerra perdida. Então, te renda. Mas como nascer de novo se a gente não morrer primeiro? É impossível nascer de novo já estando vivo. Tem que haver morte. Para mim nascer de novo, eu tenho que estar morto, eu tenho que morrer. A Bíblia fala isso, que eu tenho que ser mortificado com Cristo. Aleluia, que eu tenho que pagar. Aleluia, me entregando, carregar a minha cruz. Eu tenho que me entregar, eu tenho que ser crucificado com Ele, para sair dessa cruz uma nova criatura. E isto é redenção. O primeiro passo é rendição, o segundo passo é a redenção. E o Espírito Santo, devido à nossa rendição, sempre nos levará para a cruz. O Espírito Santo, quando eu me render, ele sempre vai me levar para a cruz. Sempre, irmão. Se o Espírito Santo, quando você se render, te levar para outro lugar, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me levar diante da cruz, aos pés da cruz, ali eu vou me encontrar. E tem mais uma frase: a cruz não é o final, é apenas o começo. Nela a graça de Deus nos alcança e nossos pecados são perdoados. Uau! A cruz não é o final. A cruz é só o começo. Isso é redenção. Sabe quem é que me convence a ir até a cruz e morrer ali? O Espírito Santo. Depois que eu me rendi, inicio o processo de redenção, que é o processo de perdão dos meus pecados. É interessante que Jesus, primeiro ele carregou a cruz e depois foi crucificado nela. Agora conosco o processo é o contrário. Primeiro nós morremos na cruz e depois nós carregamos ela. Aleluia. Eu não carrego a cruz para depois morrer, não, irmão. Eu tenho que ser mortificado logo no começo, porque senão eu não nasço de novo. Aleluia, eu preciso nascer de novo e depois, aleluia, que eu nasci de novo, eu pego a minha cruz e carrego ela todo dia. Eu carrego ela todo dia, eu carrego ela todo dia. Aleluia, eu não posso esquecê-la, eu não posso deixá-la, eu não posso cortá-la, eu não posso diminuir o peso dela. Eu tenho que carregar. Jesus falou isso: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse deixe a sua cruz, ele disse pegue a sua cruz. Esse objeto, aleluia, de morte carrega. Até para a gente saber de onde o Senhor nos tirou. Sabe por que temos uma cruz dentro da igreja? Uma cruz vazia, para nos lembrar duas coisas. A primeira coisa que eu me lembro quando eu olho para uma cruz vazia é que Jesus vive. Ah, irmão, essa é a mais importante, é que Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele reina. O Deus que eu e tu servimos é um Deus vivo. O Deus que eu e tu servimos é um Deus vivo. É um Deus que até foi crucificado numa cruz, mas não permaneceu nela. A tumba está vazia. Ele ressuscitou. Uau! Com que poder? O Espírito Santo. Pois ele era homem como nós,
sujeito às mesmas paixões que nós. Jesus se despiu da sua glória e do seu poder. Jesus, nenhum dos milagres que ele fez é porque ele tinha ainda, aleluia, os seus poderes. Ele é todo poderoso, mas quando ele se despiu de toda a sua glória, ele veio como um ser humano que nem eu e você. Sabe por que Jesus curava? Porque quando ele dava uma ordem, o Espírito Santo ia lá e dava vista aos cegos. Sabe por que Jesus curava? Quando uma mulher tocou, sabe que foi a mulher aquela que tocou nas vestes de Jesus, aleluia, ela disse, aleluia, se eu apenas o tocar, eu tenho certeza que eu serei curada. E quando ela tocou, aleluia, Jesus parou no meio da multidão, olhou, para aí, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Que poder é esse, irmão? Era algo que era dele? Não, era o Espírito Santo que habitava dentro dele. O que Jesus tinha de diferente de nós é que o Espírito Santo andava dentro dele. Aleluia, algo que em Pentecostes veio a acontecer conosco também. Então você carrega o mesmo Espírito, é por isso que você tem autoridade de orar por alguém que está enfermo e essa pessoa ser curada. Aleluia! A cruz é só o começo. Jesus ressuscitou. E o segundo motivo, porque a cruz está vazia, porque essa cruz está à minha espera. Ela é minha. Aleluia, a cruz que Jesus foi crucificado não era dele. Não tinha as medidas dele. Aleluia, antes de crucificar cada um, eles mediam a envergadura, abriam os braços e mediam a envergadura, porque a madeira era normalmente carvalho ou madeiras muito duras, e eles precisavam fazer os furos, aleluia, antes, porque senão era uma trabalheira danada. Eles precisaram deslocar o braço de Jesus, porque a madeira era muito difícil de ser perfurada com a ferramenta que eles tinham na época. Aleluia, entenda, meu irmão, aquela cruz que Jesus estava usando não era do tamanho dele, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha e sua. Sabe qual era o tamanho daquela cruz? O meu tamanho, o tamanho da minha envergadura. Sabe qual era o tamanho daquela cruz? Era o teu tamanho. Aquela cruz era para você, e toda vez que nós olhamos para a cruz, nós temos que nos lembrar que ele vive, mas é tempo de eu carregar a minha cruz e de eu morrer nela. Isso é redenção. Só que daí nós passamos para o próximo nível, que é o nível da habitação. Aleluia. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Uau. Uau. Isso é ser nascido do Espírito. Isso aqui é o princípio do nascimento do Espírito. Quando eu nasço de novo, sabe quando é que eu nasço de novo? Quando eu me rendo e eu digo, Senhor, a minha vida já não serve mais para mim, eu tentei de todas as formas, não dá mais, agora eu quero que o Senhor tome a dianteira, eu quero que o Senhor seja o piloto, eu quero que o Senhor seja o guia, eu quero que o Senhor seja o mestre, eu quero, Senhor, agora eu não sei mais para onde ir, Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aleluia. E você vem diante do altar e diz, Jesus, eu te quero, eu te aceito, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor seja o verdadeiro Senhor da minha vida, da minha história, que Tu seja o meu Deus, que Tu seja o meu Rei. Eu quero que Tu seja o meu Pai. Pai, aleluia. Quando tu chegar diante do Senhor e isso for verdadeiramente sincero, o Espírito Santo vem e começa a habitar dentro de você. E essa é a beleza. Antes de Pentecostes, o Pedrão velho não tinha o Espírito Santo dentro dele, e já fez miséria. Já fez miséria. Antes de Pentecostes, Jesus chegou e disse para os discípulos, olha, vocês vão sair de 2 em 2, vão curar, vão fazer acontecer. Eles voltaram maravilhados, olha, aconteceu isso, aconteceu um milagre. Não, vocês nem se maravilhem com isso não. Coisas muito maiores irão acontecer. Irmãos, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas como é que houve milagre? Houve milagre, sabe por quê? Porque eles foram enviados em nome de Jesus. Aleluia. E quando Jesus enviou eles, Jesus enviou também o Espírito Santo. Aleluia.
Isso é maravilhoso, irmão. Aleluia. Um Deus que habita dentro de mim, que poderia escolher pessoas muito melhores, que poderia escolher pessoas muito mais qualificadas do que nós, que poderia escolher pessoas com um coração melhor do que o nosso, com obras melhores do que as nossas, mas mesmo assim Ele escolheu eu e você para habitar dentro. Só que Jesus, Ele não deseja ser apenas o visitante da tua casa. Ele quer ser o habitante. Jesus não quer apenas visitar você. Eu preciso, Jesus, hoje eu vou no culto, eu vou ser crente. Tinha um irmão que congregava com nós e dizia assim: hoje eu estou crente. Um dia eu disse para ele: irmão, eu quero saber amanhã. Eu quero saber amanhã, irmão. Amanhã, hoje, no meio do mistério, ser crente. Se eu botar um cachorro aqui, ele se converte. No meio do mistério, no meio do fogo, irmão. Qualquer um. A questão não é essa. Sabe por que eu preciso que o Espírito Santo seja habitante no meu coração? Porque se ele habitar no meu coração, ele vai comigo para a faculdade. Se ele habitar no meu coração, ele vai comigo para a empresa que eu trabalho. Se ele habitar comigo, ele vai comigo para qualquer lugar. Eu posso ir para os piores lugares, ele vai estar comigo. Ele vai estar dizendo: filho, aqui você vai, não, aqui você não vai. Ele vai dizer: não ouça essa música, não olhe isso aqui, não, filho, troca, não, essa amizade aqui, pode desfazer essa amizade, aleluia. Na rede social, pode fazer, não, esse aplicativo aqui tu já pode excluir, aleluia. E o Espírito Santo, ele vai fazendo, e ele vai falando, ele vai movendo, é ele habitando dentro de mim. E quanto mais eu ouvi-lo, mais ele fala. E quanto menos eu der ouvidos a ele, menos ele fala. O Espírito Santo não fala comigo. E quantas vezes ele berrou e você não ouviu? Ele entristeceu-se contigo. Talvez por isso que ele não te escute. Mas nessa noite, deixa eu te dizer, os ouvidos dele está destampado. E ele vai ouvir o teu clamor, se for sincero. Aleluia. Que nós sejamos a habitação dele, que nós sejamos a casa favorita dele. Aleluia. Tem um louvor que nós amamos cantar, é aquele: eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua morada. Mude as coisas de lugar. Será que ele tem essa autoridade? Será que ele tem a autoridade de mudar as coisas de lugar? Porque é só sendo habitante, irmão, que ele vai mudar alguma coisa. Visita, tu já viu alguma visita chegar na tua casa e quebrar a parede? Você já viu alguma visita chegar na tua casa e dizer: não, essa mesa aqui está muito ruim, vocês não sabem nada, para aí um pouquinho, pega aqui. Irmão, só se fugiu do CAPS. Só nesse caso, irmão, ninguém faz isso. Não tem. Visita, não tira uma cadeira do lugar. Não tem essa autoridade. Agora, habitante tem, irmão. E ele não quer ser qualquer um, não. Ele quer ser o principal. Ele quer o melhor quarto. E ele merece o melhor. Jesus, ele não quer habitar dentro de ti num quartinho escuro, aquele pequeno que de vez em quando as coisas estão feias, você vai lá e abre. Jesus, sai aí, quebra o meu galho. Não. Ele quer ser o habitante. Ele quer ser aquele que nos espera todos os dias no almoço, com um sorriso e uma mesa preparada, onde tem pão e peixe. Ele quer ser aquele que mima você.
Mas para isso ele tem que ter autoridade que você vai dar para ele, para que ele possa mudar as coisas de lugar. Era isso que nós estávamos cantando. Ou a gente é muito mentiroso ao ponto de cantar: Senhor, mude as coisas de lugar. Daí ele pede que você perdoe alguém, você não perdoa. Você não se rendeu. Não, vai lá agora, ó, faz isso. Você não faz. Ah, meus irmãos, o Senhor, Ele quer entrar, irmão. E Ele quer entrar nessa tua casa, irmão, com um marretão. Agora me lembrei do pastor Marretão. Meu Deus. A marreta, aquela 12 quilos, só na bola de ferro. Jesus quer chegar com um marretão daqueles, irmão. Tipo nos filmes de terror, assim, que eles vêm arrastando um machado, sabe, que dá aquele barulho. Aquele barulho do ferro no piso. Jesus quer chegar assim, com aquele marretão na tua casa. Esse processo dele habitar dentro de mim irá doer. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Dói ser quebrado. Dói quando Jesus esfrega o dedo na nossa cara e conta os nossos podres. E o pior é que nós sabemos de cada um deles. Pode ser o mais esquecido da terra. Eu sou um desses. Mas eu conheço os meus podres e Jesus conhece também. E o Espírito Santo vem muitas vezes e coloca na minha cara. E daí eu tenho duas escolhas: ou eu deixo ele quebrar as paredes e mudar tudo lá na minha casa, ou então eu sou só mais um mentiroso, mais um religioso, mais um assim como talvez Nicodemos, que conhecia toda a palavra, mas essa palavra não era viva dentro dele. Tem muita gente que conhece toda a palavra, irmão, mas não tem vida. Irmão, só tem uma maneira desse evangelho trazer prazer para a nossa vida. É quando essa palavra se torna viva dentro de mim. Isso se torna um prazer. O profeta comeu a palavra, porque para ele era uma delícia. Mas amargou. Irmão. Aleluia. Jesus, Ele quer entrar na minha casa e quer derrubar a parede. Ele quer entrar, Ele quer fazer transformação. Ele quer entrar, quer mudar as coisas de lugar. Ele quer entrar, Ele quer fazer. Irmão, esse processo, aleluia, é o processo da habitação do Senhor. E tem mais uma coisa que o Espírito Santo faz. Enquanto Ele habita, aleluia, enquanto Ele habitar dentro de nós, Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. O processo de redenção me levou lá para ser crucificado, mas o processo da habitação permite que eu pegue essa cruz e carregue ela, e Ele vai te dar força para carregar a tua cruz, irmão. Pastor, tu não conhece a minha cruz. É verdade, irmão, eu não conheço, aleluia, mas Deus que te conhece, esse sabe qual é a força que você tem, aleluia. Então não te diminua, você tem condições de carregar a tua cruz, você tem condições de carregar a tua cruz, você tem condições de carregar a tua cruz. E se porventura eu e você cairmos, e muitas vezes nós caímos, vem o Espírito Santo, Simão, o Sirineu, no meio do caminho e nos junta do chão e pega a cruz e nos ajuda a levar até o lugar, até o objetivo final. O Espírito Santo, Ele não só me ajuda a carregar a cruz, como também se eu porventura perder as forças. E quantas vezes nós perdemos as forças? Quantas vezes nós perdemos as forças de clamar, perdemos as forças de lutar. Tem gente que parou de lutar pelo casamento, tem gente que parou de lutar pelos filhos, tem gente que parou de lutar por tantos motivos. As forças acabaram e muita gente abandonou a fé nesse momento. Aleluia, porque eu tenho uma escolha: ou eu aceito a ajuda do Espírito Santo, ou então eu fico no chão. O Espírito Santo, Ele quer te juntar do chão.
Ele quer te colocar, aleluia, debaixo do braço dele e dizer: vem comigo. Simão Sirineu era um homem grande, forte. Ele junta Jesus e junta a cruz e vai carregando os dois. Quem estava fazendo força era o Sirineu. Quem estava fazendo força era o Sirineu. Quem estava chegando no objetivo era Jesus. Quem estava fazendo força era o Sirineu. Quem estava chegando no objetivo era Jesus. É isso que Ele faz. Quando a nossa força acaba, é Ele que vem e nos fortalece. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que enxuga as nossas lágrimas. É o Espírito Santo que vem e nos abraça. É o Espírito Santo Consolador, o amável Espírito. E aqui tem mais uma frase. O resultado da habitação do Espírito Santo em nossa vida inevitavelmente nos leva ao próximo nível. De maneira natural, somos levados à santificação. É sem fazer força. Veja bem, eu não preciso fazer força para me santificar. Se eu permitir que Ele habite dentro de mim e mova tudo que precisa mudar dentro de mim, eu serei santo porque Ele é santo. Ele é o único das três personalidades do Deus que nós cremos que tem santo no nome. A essência dele é a santidade. E se Ele habitar dentro de mim, Ele vai nos deixar mais parecidos com Cristo. E quanto mais parecido com Cristo, mais santo. E é um processo de santificação, irmão. Não é, então quer dizer que vamos fazer uma oração aí, e como num passe de mágica, meus pensamentos pornográficos, miseráveis, tudo aquilo que eu já tinha, tudo engatilhado, tudo vai limpar, vai ser 0,800, uma coisa linda, maravilhosa, tudo pronto, tudo beleza. Não. Vai doer, Ele vai arrancar, e você vai se santificar. E é interessante que no início do processo dói muito. O início do processo de santificação sempre é o mais doloroso. Como dói para parar de fumar, como dói para parar de beber, como dói para largar a prostituição, como dói para abandonar certas práticas, como dói para parar de mentir. Tem gente que é viciada em mentir e nem precisa mentir, irmão, gosta de mentir. Irmãos, quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de mim, o resultado natural é Ele ir limpando. Primeiro Ele vai começar, derrubando parede. Isso aqui não está certo não. Essa parede de divisão aqui, não, tu não fala mais com o teu irmão há quanto tempo? Não. Essa parede de separação já vai cair por terra agora. Aleluia, não, isso aqui está errado, não, tu dividiu errado a tua casa. Aleluia, tu está começando pela sala de TV, não, vem cá, sala de TV é a última, vem cá, vamos mudar isso aqui tudo. Não, aqui não, o pessoal não janta mais, não, a mesa, esse altar aqui, vamos começar pelo altar, aleluia, e Deus vai começar a fazer uma bagunça santa na tua casa. Aleluia, dentro de você, Ele vai agir dentro de você. Quem vai fazer o trabalho difícil é Ele. Só que isso vai doer. Coisas terão que ser obedecidas. Ele vai te pedir para perdoar pessoas. Ele vai pedir para reconciliar. Ele vai pedir para que você se conserte. Ele vai pedir que você pague as suas dívidas. Ele vai pedir que você limpe o seu nome. Ele vai pedir que você faça coisas, aleluia, que talvez para ti sejam extremamente difíceis. Sim, vai doer, lágrimas irão rolar, mas é Ele trabalhando, e à medida que Ele vai trabalhando dentro de mim, e eu vou me santificando, vai doendo menos, e daqui a pouco, santidade é um prazer. Há prazer na santidade. Todo mundo diz que há prazer no pecado, e é verdade. Mas eu estou aqui para dizer para você que há um prazer extraordinário na santidade.
Há um prazer na santidade, há um prazer porque é o Espírito Santo habitando dentro de mim, moldando, arrancando, tirando, limpando, lavando. Mas o Senhor, nesse processo de santificação, Ele não vem apenas para arrancar coisas de mim, Ele vem para me trazer coisas também. Só que como Ele vai trazer móveis novos para minha casa se Ele não arrancar o que estava lá? E daí a gente fica achando, ai, eu sou apegado ao meu sofá. Meu Deus. Nós tínhamos uma cozinha velha. E a gente doou a nossa cozinha. Quando eu disse, ó filho, a gente comprou uma cozinha nova. Daí a nossa cozinha tá veinha, né? As portas meio esquisitas aí, tu se pendurou nelas, né? Tava tudo desbeiçado as portas. Nós vamos doar a nossa cozinha, mas meu Deus, não! Começou em uma crise existencial. 4 anos apegado na cozinha, apegado aos bens materiais. Irmão, e daí eu tentando explicar, filho, se nós não tirar o velho, não vem o novo. Sabe, daí a gente está apegado às coisas velhas, sendo que o Senhor tem algo novo. Aleluia, muitas vezes a gente está guardando como um tesouro, um vinho velho, azedo, enquanto o Senhor tem vinho novo para você. A gente se apega no pão embolorado. Não quer largar. Enquanto o Senhor tem pão do céu fresquinho para você. O Senhor, Ele quer trazer coisas novas. Sabe, o Senhor quer chegar com um caminhão, tipo o caminhão do Faustão. Isso aí revela a minha idade, né? Eu acho que o caminhão do Faustão, o último modelo, devia ser um 82. Aleluia. Sabe aquele caminhãozão grande assim? Quantos crentes mandaram cartinha esperando ser sorteado para o caminhão do Faustão, da promoção de não sei o que, para ganhar geladeira, ganhar não sei o que, ganhar não sei o que, ganhar não sei o que. Quem nunca trouxeu para ganhar alguma coisa? Jesus, Ele quer chegar com um caminhãozão de coisa nova para você. Só que você vai ter que permitir que Ele se desfaça de tudo aquilo, aleluia, que tem te atrapalhado, toda aquela tranqueira, tudo aquilo que tem destruído você, aleluia. Você tem que estar disposto a liberar, se renda. É noite de redenção, é noite de remissão, é noite de rendição. Ele quer mudar as coisas de lugar. Deus ama dar presentes aos que desejam viver na presença dEle, sujeitos ao Espírito Santo. Deus ama dar presente, irmão. Aleluia. Deus ama dar presente. Às vezes a gente até nem quer, irmão. É como a mamãe aquela, aleluia, que o filho ali está aprendendo a comer as primeiras papinhas, primeira comida mais de sustância. Antigamente era um feijão, né, com tutano. Aquilo chegava a deixar lustrosa a boca do bebê. E era umas colheres, irmão. Hoje os pais são bem mais controlados, né? Eles dão numa colherzinha que tu compra, do tamanho da criança. Nas antiguidades não tinha essas coisas, irmão. Era o colherão, aquele bagualzão, aquele. Um nenê recém começando, enche aquele colherão assim, enfia, que chega a estralar os olhos da criança. Jesus quer fazer assim comigo, com você. Não, Senhor, eu estou cheio. Toma, meu filho. Sabe quando Ele quer dar presentes, até coisas que você nem precisa. Ele ama dar presentes para mim e para você. Sabe por que ele retém algumas coisas? Porque eu e você não nos rendemos. A hora que eu me render por completo e que Ele for o verdadeiro Senhor da minha vida, eu terei prazer nele. E eu viverei uma vida de santidade sem fazer muita força. Aquele que tinha problema com a imoralidade não vai ter mais.
De vez em quando vai vir uma seta do capeta, né, irmão? Mas nós temos que ficar ligado. E o Espírito Santo deixa já para nos testar de vez em quando, irmão. Isso aí é que nem faculdade. Cada 3 meses tem prova. É assim, meu querido. A vida cristã é essa. O Senhor de vez em quando precisa ver se tu está ligado. E olha só, tem mais uma frase. Essas transformações em nós, executadas pelo Espírito Santo, resultam em um estilo de vida de adoração. Veja bem que uma coisa é sequência da outra. O resultado dessas transformações vai trazer para mim um estilo de vida de adoração. Irmão, um estilo de vida de adoração é adorar o Senhor com tudo. 2 semanas atrás aqui eu trouxe uma mensagem sobre adoração. Não é cantar apenas, não é um levantar de mãos, é uma atitude, é um coração sincero. Aleluia, é uma adoração que vem de dentro, não algo mecânico, algo que venha do meu ser. Eu digo que Ele é santo porque eu preciso gritar que Ele é santo. Eu preciso, sabe por que eu digo aleluia? É porque eu sinto necessidade de dizer aleluia, não é porque eu estou acostumado. Sabe por que eu digo glória a Deus? É porque eu preciso dizer isso é natural. Eu preciso glorificar. E a beleza do Senhor habitar dentro de nós, irmão, é que você automaticamente acaba indo para uma vida de adoração. Porque eu começo a ver Deus em tudo. Nós temos vivido no meio de uma geração que enxerga o capeta em tudo. O diabo está se levantando. Tem 15 experiências com o capeta. Irmão, se você está vendo mais o capeta do que Deus, você está com um problema. Ah, pastor, eu tenho dom. Ah, irmão, esse teu dom aí está meio avariado. Quem deu o dom, estou começando a ter desconfiança. Irmão, o cara conhece tudo de diabo e sabe pouco de Deus. Sinceramente, eu acho que está na religião errada. É uma outra turma aí de uma acústica mais legal. Entendedores entenderão. Está na igreja errada, irmão. Já que tu é especialista no capeta, vai fazer sucesso por lá. Irmão, não, eu até posso, Deus pode me mostrar e mostra. Mas eu conheço muito mais a Deus do que o demônio. Deus vai fazer eu sentir o cheiro do capeta, verdade, mas eu vou sentir muito mais a fragrância dele. Aleluia, é bem verdade que ele vai mostrar. Aleluia, aqui o capeta está se metendo, mas o que eu quero é Deus. Eu tenho que conhecer a Deus muito mais do que o demônio. Afinal, eu vou passar a minha eternidade com Deus. É com Ele. Eu tenho que conhecê-lo. Quem conhece bem o capeta vai se familiarizar na hora do soar da trombeta. Ah, te conheço, mas parece que nós somos irmão. Quem que tu era lá na terra? Do terreiro? Não, era crente. Que vergonha. Irmão, você dá risada, tudo isso é verdade. O pior é que é verdade. Há uns 40 anos atrás, uma mensagem dessa seria completamente errada, porque os pastores eram outros, os líderes eram outros, os crentes eram outros, a sinceridade era outra. Só que o tempo foi mudando e a gente foi piorando. Nós somos a pior geração que já passou na terra. Nós temos que glorificar o Pai só pelo privilégio de poder estar ouvindo a palavra dele num domingo à noite. Isso é um privilégio, irmão, que eu e você estamos tendo. Então eu vou ter esse estilo de vida de adoração, por quê? Porque Deus habita em mim. E agora eu quero adorá-lo. Eu vou adorá-lo, a banda pode subir. O Espírito Santo sempre nos levará a um lugar de adoração a Deus. O Espírito Santo sempre vai te levar a um lugar de adoração a Deus. O Espírito Santo sempre irá nos levar a um lugar de adoração a Deus.
Eu preciso adorá-lo, eu preciso engrandecê-lo, eu preciso dizer que Ele é santo, eu preciso dizer que Ele é lindo, eu preciso adorar a Ele com palavras, sim, mas eu tenho que adorar a Ele muito mais com atitudes do que com palavras. Palavras qualquer um adora, até quem não é crente. Se vir entrar um bêbado aqui, nós estiver cantando santo, ele vai tocar-lhe o santo junto, e vai cantar mais alto que muito crente. Mas vai terminar o louvor, ele vai virar aqui, sair com o corotezinho dele no bolso e você vai. Palavras, irmão. Até o papagaio, se tu ensinar, ele glorifica a Deus. E olha que ele está glorificando de verdade. Porque toda a natureza adora o Senhor. Quem ainda não aprendeu a adorar o seu Criador, somos eu e você. Quem ainda não aprendeu a glorificar Ele, somos eu e você. Quem tem problemas, aleluia, para adorar, aleluia, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, somos eu e você. E nessa noite eu quero te convidar a adorar o Senhor por um instante, aleluia, aleluia. Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Adore a Ele se Ele é digno, adore a Ele se Ele é digno, adore a Ele se Ele é digno. Tu és santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Tu és digno, digno de louvor. Tu és receba a adoração da tua igreja, recebe 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 a adoração da tua noiva, recebe a adoração da tua noiva, recebe, seja a ti toda a honra, toda a glória. Uma vida no Espírito Santo sempre me levará a um lugar de adoração. santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Eu quero concluir a mensagem. Tem mais uma frase, tem mais três na realidade, mas vamos lá. Quando vivemos um estilo de vida de adoração, a unção do Senhor sobre nós é notável em todos os ambientes. Irmão, é impossível o Senhor não ungir quem adora a Ele com sua vida. O Senhor vai te ungir, e unção é escolha dEle, é capacitação dEle. Sabe por que Ele me unge? Porque Ele vai me capacitar para fazer algo para Ele, para que isso, aleluia, me deixe mais perto do propósito dEle. E tem mais uma frase aqui: a unção é evidente quando o poder de Deus se manifesta em nós, mesmo em meio ao nosso silêncio, nossas fraquezas e inabilidades. Uau, aleluia, o poder de Deus é evidente, aleluia, a unção é evidente e se manifesta, aleluia,
aleluia, mesmo em meio ao nosso silêncio, você pode estar calado, a unção vai te representar. Você pode estar quietinho, a unção vai mudar ambientes. Você pode estar sem falar uma palavra, a unção irá curar. É verdade, aleluia, que Pedro andava, diz que até a sombra dele curava. Não era a sombra, irmão, era a unção, era a unção, era a unção, era a unção. A sombra não cura ninguém, mas a unção cura. Ai, Deus ungiu pessoas aqui, e vai ungir pessoas aqui. Deus ungiu pessoas aqui, e vai ungir pessoas aqui. E a unção sempre vai ser para cumprir o propósito. Jesus nunca vai ungir alguém para autopromoção. Isso quem faz é uns idiotas aí, que não entenderam nada e vão pagar um preço altíssimo por isso. A unção é para que eu cumpra o propósito, para que eu consiga fazer aquilo que me mandou fazer. Então, resumindo, o Espírito Santo habita em mim e me dá ferramentas para que eu consiga concluir a obra. Pegou? O Espírito Santo habitando em mim irá me dar as ferramentas para que eu vença a batalha. É o Espírito Santo dentro de mim, é Ele vivendo ativamente em mim. E eu quero encerrar essa mensagem com a última parte, com a última frase. Deus nos unge para vivermos o chamado e sermos capazes de cumprir a missão. E que missão é essa? Ser testemunhas de Cristo e salvar mais alguém. Ah, irmão, aleluia. A última parte é a missão. Essa é a missão que eu e você temos, salvar mais alguém. Ah, eu me nego, irmão, a chegar diante de Deus, Ele olhar nas minhas mãos e não encontrar nada. Eu amo um louvor da harpa cristã, que diz assim, se eu não me engano é da harpa: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Como que eu vou chegar diante dele? Ele vai olhar as minhas mãos, Ele vai olhar as minhas mãos e o que eu tenho nelas. Se eu tiver só pecados, aleluia, eu irei pagar o preço por isso. Agora, se eu chegar diante dele e eu tiver alguém para poder dizer: Senhor, eu ajudei essa pessoa aqui a te encontrar, Senhor, eis aqui a minha oferta de amor e gratidão. Sabe, eu e você fomos ungidos para salvar alguém. Sabe, quando o Senhor vai, aleluia, usar você para curar, para libertar, aleluia, para profetizar, quando você colocar no teu coração de que esta unção que o Senhor está derramando é para um propósito grandioso, salvar mais alguém. Eu me nego a chegar sozinho no céu. Eu me nego a chegar sozinho no céu. E sabe até quando, irmão? Isso aqui tem hora e data para acabar. Até que Ele venha. Quando Ele vier, a gente não vai precisar mais pregar para ninguém, irmão. E eu não quero ficar para ver o resto da história. Tem uma festa marcada e me esperando. Tem bodas preparadas, uma mesa extraordinária. Eu não quero esperar anos para conhecer os apóstolos. Eu quero me encontrar com ele na primeira chamada, irmão. Alguns teólogos dizem que na grande tribulação vai ter salvação, outros dizem que não, outros dizem que sim, outros dizem que é muito difícil, não sei quem, não sei quem, não sei que lá. Irmão, eu não sei se vai ter ou não vai ter. Eu já estou me programando para ir na primeira chamada.
Eu estou me programando para ir na primeira chamada. Eu não vou ficar, sabe? O show vai ter o primeiro lote. Pois bem, irmão, eu vou no primeiro lote. Mas é caro o ingresso. Vai te custar tudo. É caro o ingresso, vai te custar tudo. Para começar, vai custar a tua rendição. E o Senhor está te chamando a render-se nessa noite. Eu quero fazer um convite para alguém aqui essa noite. Ei, derrava sai. Demanto, ibrevácia, lábia, révia, sai. Enquanto você ouvir essa mensagem, há um fogo que queima dentro de ti. E essa mensagem foi para você que está um tempão afastado dos caminhos do Senhor. Parou de tomar ceia. Talvez você chegou a dizer que nunca mais botava os pés numa igreja. E talvez você esteja até se perguntando como é que eu vim parar aqui. Foi o Espírito Santo que trouxe você, para que você tenha a oportunidade de se render diante dele. E não te preocupa, a parte difícil quem faz é o Espírito Santo. As dores serão grandes em alguns casos, em outros nem tanto. Mas há um tempo de salvação aqui essa noite. E Jesus quer que você levante sua mão onde você está. Você quer voltar para Jesus hoje? Não interessa quanto tempo você está afastado, irmão. Se tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, e algo queima no peito, levanta a tua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Nós oramos a semana inteira pela tua vida. Também quero convidar, se tem entre nós pessoas que nunca aceitaram Jesus de verdade. Talvez você foi até criado no lar cristão, viu tanta coisa errada, isso te entristeceu. Eu lamento, mas não foi Jesus que fez nada para você, foram pessoas. E nessa noite você quer se entregar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero que esse Espírito Santo habite dentro de mim e mude coisas dentro de mim. Onde você está, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Tem bastante gente, pede licença aí. Sai do teu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você. Não é tempo de você deixar para amanhã. Há uma porta de salvação aberta aqui. E o Espírito Santo, Ele te espera. 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 Que todas as cadeias que te prendem, onde quer que você esteja, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Nós estamos orando pela tua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa as dores, os traumas que você carrega. É tempo de alívio. É tempo de alívio, é tempo de alívio. E o Senhor quer você. Aleluia, aleluia, oh aleluia.